Gente, vamos lá. Hoje a nossa reflexão aqui na Palavra de Deus vai ser em João 21. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Vamos ler juntos aqui. Eu vou ler a minha, acho que é NAA, tá? Só para todos já entenderem, mas cada um leia na sua tradução que você tiver aí. João 21, a gente vai ler do verso 1 até o verso 17. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas." Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos nessa manhã, espírito de sabedoria e revelação, que a tua palavra fale em nós, que eu não atrapalhe aqui o mover da tua palavra, que eu seja só um instrumento para que os meus irmãos possam crescer em sabedoria e revelação de Cristo Jesus nessa manhã, através da tua palavra que é viva e eficaz. Que a nossa ineficácia não atrapalhe nada da eficácia da tua palavra nessa manhã, que o teu nome reine e que todos os outros sejam apagados em nome de Jesus. Muito bom. Bom, eu tenho uma clara, para quem me conhece, uma clara queda pelo Evangelho de João. Entre os evangelhos, eu vejo muita especificidade na forma que João escreveu o evangelho dele. Ele parece ter escrito por N motivos que não vamos entrar aqui, mas muito diferente dos outros evangelhos, né? A gente chama os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. São evangelhos parecidos, eles derivam da mesma fonte, mas João escreve um evangelho de uma forma bem diferente, né? Você vê que nos outros evangelhos Jesus demora para ser chamado de filho de Deus, tem toda aquela questão da aceitação, Jesus falando, não falem que não é chegada a hora de saber. Enquanto em João, né, ele começa no primeiro verso: "O verbo estava com Deus e o verbo era Deus." Então ele tem um intuito bem diferente dos outros evangelhos. O evangelho de João, ele é um tratado muito mais teológico,
aqui, no fim das contas. Ele está introduzindo, é o evangelho que mais introduz o Paracletos, o Espírito Santo de Deus. Então, tem uma grande queda pelo evangelho de João. Tudo isso para dizer isso. Mas aqui no texto 21, para a gente se situar um pouquinho, de forma bem rápida, o que é esse depois disto, né, irmãos, que aconteceu logo no primeiro verso? O primeiro verso ele começa, depois disto. Depois disto é Jesus ter se revelado já para alguns discípulos, né, já ter se revelado ali para Maria Madalena, para as mulheres também. Então já tinha acontecido essas duas aparições, essa seria a terceira aparição de Jesus aqui, após a sua ressurreição. A gente tem aqui alguns discípulos que não tinham visto, boa parte dos discípulos que estavam aqui não tinham visto a Jesus até então. Tomé já tinha visto, né? Jesus tinha tido um encontro com Tomé, né? Aquela coisa de tocar nas feridas de Jesus. Mas Pedro, João, por exemplo, não tinham, né? E aqui a gente tem uma coisa muito interessante para mim, porque assim, o que acontece? Aí é o primeiro ponto para a gente parar aqui já. Jesus, ele fica ressurreto, né? E aí as mulheres aparecem, o anjo aparece, e o que o anjo fala para as mulheres? Fala que Jesus quer estar com Pedro. Tinha ocorrido uma negação, né, de Pedro para Jesus. E aí a primeira coisa que me chama muita atenção em tudo isso, nessa forma, é a forma de agir de Jesus. Jesus age de um jeito muito diferente do que a gente agiria, provavelmente. Ele vai, vence a morte, vence o pecado. Literalmente, depois ele fala que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, ele tem todo o poder. E o que ele decide fazer após a sua ressurreição, com o seu corpo glorificado, é fazer o que ele já vinha fazendo. É continuar a fazer o que ele já vinha fazendo. Ele para de onde ele continua de onde ele parou. Ele vai encontrar os seus amigos. Ele sabia que a igreja dependia disso, que o futuro daquilo que ele fez dependia do discipulado dos seus amigos. E também que ele sabia que, segundo a promessa de Mateus 16, que sobre aqueles discípulos e sobre exatamente o nome de Pedro, ele precisava que Pedro voltasse e se arrependesse. Então Jesus tinha uma missão quando ele veio da ressurreição. A missão dele era continuar o discipulado dele. Ele fica mais 40 dias discipulando esses homens sobre as coisas do reino dos céus. E aqui a primeira reflexão que eu queria deixar é que a gente se perde muito fácil da nossa missão. Então, você estabelece aquilo que tem que ser feito, o discipulado que está acontecendo, seja na sua casa, seja na sua família, seja com algum irmão, e começam a surgir coisas ao longo da nossa vida. E a gente vai deixando as coisas ganharem importância. Enquanto o Filho de Deus, morto e ressurreto, com todo o poder no céu e na terra, volta para a terra e sabe que para a missão continuar, ele tinha que discipular aqueles homens. A amizade deles tinha que continuar sendo fortalecida. Isso fala muito, irmãos, sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que a gente tem que priorizar, sobre clareza de missão, missão intergeracional. Jesus sabia que não dependia só dele, ele escolheu que assim fosse. Ele escolheu que a igreja fosse firmada sobre a revelação dele e dos apóstolos. Que a palavra de Deus fosse escrita pela mão deles. Olha que importante que era isso. Ele sabia o que era importante. E a primeira coisa que eu queria falar, e uma reflexão que o Senhor vem trazendo muito para mim nesses dias, é prioridade na nossa agenda. Irmãos, priorize as coisas que têm que ser priorizadas na sua agenda. A missão tem que fazer parte da sua agenda de forma intencional. Nós não podemos ser engolidos pelas coisas que vão chegando, ou pelos poderes que nos vão dando. Você entende isso, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus tinha todo o poder no céu e na terra. Mesmo assim, ele sabia que antes dele ascender aos céus para o Pai, ele tinha uma missão para finalizar. Você entende? O quão é importante você discipular o seu filho?
Que é isso que Deus te deu para suprir, antes de tudo, a sua casa. Ah, mas eu estou cheio. Esvazia. Ué, é a coisa mais importante, é a missão mais importante. Ah, mas a agenda. Ué. Mas espera aí, vamos priorizar o que tem que ser priorizado. Eu digo isso de um lugar de extremo quebrantamento, de alguém que sofre com essas realidades. Não estou falando de alguém que consegue administrar bem a agenda, não, irmãos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu e Rafa sentamos na semana passada, ou retrasada, agora não lembro, para estabelecer o que a gente vê para a comunidade. A gente vai falar um pouquinho no dia 25, o que a gente está vendo para o ano que vem. E a gente teve que priorizar. Ideias são muitas. Mas o que Deus quer para a estação de agora? Tem coisa para fazer? Tem um monte. Mas o que Deus quer para agora? O que a gente vai priorizar agora? É isso que a gente tem que olhar. Não adianta a gente se perder na nossa multidão de pensamentos. Mas tá bom. Vamos lá. Agora, a primeira reflexão que eu queria trazer aqui, segunda, né, de verdade, essa era para ser a primeira, mas já foi outra, então, segunda. Dos versos 1 a 8, a gente vê um cenário extremamente parecido com Mateus 4, que é quando Jesus chama os discípulos pela primeira vez. Eles estão nesse mesmo mar da Galileia, eles estão lá, estão pescando, não conseguem pescar durante a noite, se vocês lembram da passagem, e aí Jesus manda jogar do outro lado, eles pegam os peixes. Isso não é coincidência aqui. Não é uma coincidência eles estarem no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e o mesmo Cristo que o chamou pela primeira vez, agora o chamar de novo da mesma forma. A gente tem que... Isso é uma lição muito importante para o nosso coração, que é o seguinte, irmãos, para trazer o nosso coração de volta, Deus constantemente nos leva ao lugar do início. Para trazer, quando nós perdemos o nosso coração, quando nós negamos ao Cristo de alguma forma, como o próprio Pedro negou, Jesus constantemente nos leva ao lugar em que Ele nos chamou, para lembrar de onde Ele nos tirou, e assim nos lembrar quem nós somos de verdade. Ele vai nos lembrar, então Ele pega esses homens que eram pescadores, e aí daqui a pouco esses homens voltam a ser pescadores. Estão lá pescando. E existe assim, aqui tem uma coisa que muita gente, alguns teólogos vão falar, não, o fato deles estarem pescando é muito ruim. Então, eu não acho que é tão ruim, porque eles precisavam comer. Então, assim, não é que necessariamente eles voltaram a ser pescadores, mas eles precisavam comer. E o que eles sabiam fazer? Pescar. Então, assim, provavelmente eles estavam com fome só. Não é que eles queriam voltar a ser pescadores, não. Mas beleza. Eles estão lá. E aí estão nesse mar, estão pescando. Jesus chama eles. É como se Jesus estivesse falando assim, lembra. Agora, lembra, eu fiz todo o cenário. Isso é didática do Senhor para a gente. O Senhor nos coloca em situações na nossa vida em que você vai ter estalos, vai ver e falar assim, nossa, eu lembro que isso aqui eu já venci já. O Senhor já me tirou disso aqui. Eu estou aqui de volta. Sabe quando você recebe aquela repreensão de Deus que você já recebeu? É a mesma coisa. Você está fazendo uma coisa assim e tal, e aí você recebeu a primeira repreensão e você vence aquilo e tal, e você caminha em vitória, você vai com o Senhor te dá graça, Jesus te dá graça, toda aquela coisa, e aí, de repente, passa um tempo, você voltou a praticar e você nem percebe. Porque beleza, quando a gente está falando de coisas mais graves, você provavelmente vai perceber na hora. Provavelmente. Mas tem coisas que não, irmão. Quando você se perde, igual eu falei, na agenda. Sabe? Quando Deus te dá uma chamada assim de... Cara, no meu caso, pode ser, sei lá, você está trabalhando muito. Você não tem tempo com Deus direito, você não tem tempo com a família direito, você está fazendo um monte de coisa. Não, Senhor, tá bom. Aí passa, aí lá coloca na minha agenda, tal. Aí passou o tempo. Não, fulano quer falar, fulano tem que conversar, tem que atender, tem que não sei o quê. E aí tem o trabalho que tá não sei o quê. Aí passou um mês trabalhando um monte. De repente, um dia eu vou orar e Deus fala assim, então, cadê o tempo?
Eu falo, nossa, Deus, de novo. É a mesma coisa, é a mesma repreensão. Eu creio que foi essa dor que eles estavam vivendo aqui. É esse momento aqui que eles estão vivendo. É o mesmo lugar, é o mesmo mar, são os mesmos peixes, é o mesmo milagre. E aí Jesus faz isso com os discípulos. A gente tem que ler, um ótimo exemplo disso é Davi. Davi vai, faz tudo que a gente sabe com Batseba, mata o esposo dela e vive a vida normalzão. Tá de boas lá com a Batseba lá. Vivendo, tal, ninguém viu, né? Ele mandou a cartinha lá, Joabe colocou o cara lá na frente, matou, já era, ninguém sabe de nada. Ficou com a esposa, até o dia que Natan aparece. Aí Natan aparece e conta uma história de rei? Não. Davi, o que seria se um homem tem muitas ovelhas? Um homem tem muitas ovelhas e pega a única ovelha de um homem que tem só uma ovelha. E aí Davi fala, esse homem é digno de morte. Esse homem é você, Davi. Você fez isso. Ele contou uma história de pastor para um pastor. Davi, antes de você ser rei, você foi pastor. A história que Natan contou não foi uma história de guerra, foi uma história de pastor. Porque ele precisava levar Davi para onde Deus tirou ele. Deus faz isso com a gente constantemente. Essa é a didática do Senhor e está na hora da gente aprender a ouvir a voz do Senhor sobre essas coisas, amém? Segunda coisa que eu queria falar aqui, não parece tão negativo o fato deles estarem na Galileia. Porque em Marcos 14, 27, Jesus dá uma instrução para eles. Marcos 14, 27. Marcos 14, 27. Galera, Marcos 14, 27. Jesus lhes disse, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pode passar outro, 28. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então, também essa crise que todo mundo fez. Voltaram para a Galileia. Que horrível. A galera não leu a Bíblia. Porque Jesus falou que isso ia acontecer lá. E aqui, para mim, é a terceira lição. Desacreditado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Assim, vamos lá, ser transparente aqui, conversa de amigos, tá? Vamos lá, todo mundo crucifica o Judas lá que traiu Jesus. Mas traição por traição, Pedro também traiu. 3 vezes. Ah, Jesus, mas foi Judas que matou Jesus. O Rafa acabou de ler um texto. Ele acabou de ler um texto de que Jesus tem, ele frisa assim: ninguém me tira a vida, eu mesmo a dou. Ou seja, a crise de Judas não foi ele ter matado Jesus. Foi a falta de arrependimento. Ok? Agora, qual que é o ponto aqui? Pedro negou a Jesus, traiu também a Jesus. E aí, mas tem uma coisa importante. Eles tinham uma última palavra. Eles tinham uma última instrução de Jesus. Qual que era essa instrução? Me encontrem na Galileia. Jesus morreu, está todo mundo disperso, os discípulos estão lá, não eram só 12, né? Você tem que lembrar que tem uns 70, 120, então assim, era uma galera que seguia ele. E dessa galera sobraram poucos. Mas os poucos que sobraram foram para onde? Para Galileia. Porque ainda que você fale que eles estavam ainda que eles falassem que eles estavam sem esperança, ainda existia alguma coisa no fim mas ele falou que vai encontrar a gente na Galileia. E aqui estão eles, na Galileia de novo. Isso também fala muito sobre a gente, sobre como a gente vive. Jesus determinou o cenário de reencontro deles. E mesmo que não foi da forma tão correta, voltou às primeiras práticas e tudo mais, eles estavam lá. Eles estavam desesperançosos. Eles estavam sem
muita alegria, sem alegria, tristes. Mas eles estavam na Galileia. Eles estavam na Galileia, irmãos. Era a última coisa que eles tinham ouvido, sabe? Era a última coisa que eu ouvi do Senhor. Eu não sei, eu não entendo toda a situação. Eu não entendo. Jesus era o Messias e agora ele morreu. Eu não entendo nada disso. Mas a última coisa que eu ouvi foi que era para estar na Galileia. Então, vamos para a Galileia. Isso é fé, irmãos. Fé é sobre situações também difíceis em que nós desacreditamos. A fé não é ideal. A fé vem junto às vezes com traição, com falta de coragem em tudo isso. Mas um pouquinho de fé, que seja só para estar na Galileia, foi o bastante para que Jesus encontrasse eles de novo. Isso fala sobre a gente de novo. A gente precisa, e eu falo aqui com todos vocês, porque nós vamos passar por situações difíceis ao longo da nossa vida. Situações em que nós vamos estar desacreditados, em que as coisas não vão se encaixar. Sabe aquela coisa que você construiu e você creu na promessa e que tal, que você fez e que você tinha certeza que você tinha sido confirmado e deu errado? É nessa hora que tem que voltar e falar assim: qual foi a última coisa que eu ouvi? Era para ir para Galileia? Então vamos para Galileia. Estar na Galileia é um passo de fé. Triste, chorando, em depressão. Mas estar lá, esperando ao Senhor e confiando na última palavra dEle, é um passo de fé. Eu vou te dizer, irmãos, é o bastante. Você não precisa fazer com que a pedra role. Você precisa estar aonde Jesus quer que você esteja. Sabe? Eles podiam ter ficado à noite tentado fazer a pedra rolar, se juntado. Mas isso não era trabalho dos discípulos, isso era trabalho dos anjos. O trabalho dos discípulos era o quê? Estar na Galileia, esperando a Jesus voltar. Será que está na hora da gente começar a entender o nosso lugar? Entender estação, sabe? Parar de tentar fazer o trabalho que é do outro. E ouvir o que Jesus falou pra gente. A última vez que você ouviu Jesus falar, ele falou o que pra você? Ah, cara, ele falou... Obviamente, eu tenho que passar pelo crivo da palavra de Deus. Isso está implícito aqui. Mas vamos lá. Jesus você não vai ter, a sua casa não vai estar na mesma estação que a casa do fulano, irmão. Tem que estar todo mundo debaixo da palavra, mas cada um vivendo aquilo que o Senhor tem para viver especificamente. Obviamente, como comunidade, a gente tem uma coisa, mas vamos lá, eu sou muito amigo do Rafa, o Rafa ali me frequentam a minha casa, vivem lá na minha casa, a gente tem, olhando para a comunidade, a gente está lá e tudo mais, mas eu sei que existe uma direção para a minha casa, uma direção para a casa do Rafa. A gente vive estações diferentes também. E tá tudo bem. Digo mais, assim, vocações diferentes. E também tá tudo bem. Sabe? Ah, você acha legal, o Gá prega, ou o Rafa canta, o Kevin estava cantando aqui, vocação e tal, quero... Cara, beleza, show. A gente tem, aqui é espaço para a gente de oportunidade, não tem problema nenhum. Mas aí você vai ter que aguentar quando a gente falar assim, irmão, eu acho que não é a sua vocação. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Sabe? Porque Deus vai te usar de alguma forma diferente. E não é maior ou menor. Só é o ideal para você. Vocês estão comigo? Vocês estão muito quietinhos? Então, assim, após uma noite escura em que a gente nega Jesus 3 vezes, o que importa é que quando Ele aparecer, passamos essa noite escura, estamos lá, Jesus apareceu, e o discípulo amado, João é bem legal, né? Porque o discípulo amado, eu, né?
João, o discípulo amado, gritou: é o Senhor. É o Senhor. Na noite escura, irmãos, em que a gente não pega os peixes, o que importa não é se a gente pegou peixe ou não. O que importa é que quando ele apareça, se não você, que tem alguém para gritar: é o Senhor. Chegou. Reconheci. Eu sei quem faz isso aqui. Só Ele pode fazer isso aqui. Nós precisamos de alguém, muitas vezes, para gritar: é o Senhor. A gente precisa de amigos para gritar: é o Senhor. Chegou. Porque aí aquele que negou não aguentou nem o tempo do barco chegar na praia. Ele já pulou no mar. Ele esqueceu que ele tinha negado 3 vezes. Afinal, é o Senhor. Se ele veio até mim, eu sei que ele sabe o que eu fiz. Pedro sabia, irmãos. Quando João grita: é o Senhor, Pedro ele não finge, ele não está imaginando. É o Senhor Jesus, e ainda bem que ele não sabe o que aconteceu. Afinal, o próprio Cristo havia pronunciado para ele o que aconteceu. Ele sabia que Jesus sabia que tinha cumprido. Mas quando Jesus aparece, já não tem mais nada para trás, porque a glória dele é tão grande, o amor é tão intenso, que Pedro tem que se jogar nas águas e ir em direção a ele. Não importa mais se eu neguei as 3 vezes. Se ele veio até a mim, é porque ele está disposto a me aceitar de volta. Entendem isso? Essa paixão, mas tudo vem, até ministrei esse tempo atrás, sobre essa fascinação intensa, de que nós precisamos entender que, irmãos, não faz sentido a gente viver com peso nas nossas costas. Jesus morreu numa cruz para que esse peso fosse tirado de nós. Então, quando ele pula nas águas, ele não está mais preocupado com as consequências daquilo que aconteceu. Ele só queria o Cristo, ele só queria o amigo dele. Os 3 anos que nós andamos, dormimos e comemos juntos, ele está de volta. Era sobre isso, era um encontro de amor. Agora, se quando nós caímos, irmão, se quando nós caímos nós temos medo de quando Cristo aparece, você ainda não o conheceu de verdade. Se quando você cai, a sua reação ao ver o Cristo é: ah, Jesus, eu não sei o que você vai fazer comigo. Irmão, você não conheceu, você não entendeu da sua essência. Ele está inaugurando os dias, os 40 dias que ele vai passar ensinando. Esses homens estão com ele na praia agora, dos versos 9 aos versos 17. Estão com ele na praia. E aí, Jesus está fazendo o quê com seus amigos? A primeira coisa que Jesus faz ao encontrar os amigos dele é o quê? É pregar? É impor mão sobre eles? Tudo isso é ruim? Não, é bom, é bíblico. Mas o que ele faz? Ele come. Senta comigo. Pega os peixes aí que vocês pescaram. Senta aqui à mesa. A mesa não, né? Senta aqui na praia. Vamos comer um peixe e pão. Jesus é incrível. Ele está sentado à mesa com seus amigos. Mais uma vez. Quando ele reencontra eles, o ensino de novo é na mesa. E eu queria agora entender, e agora vamos sentar junto com eles, agora junto aqui. Tá lá, sentado. E pelo que João fala, tá um climão assim. Porque ele fala: ninguém tinha coragem de perguntar se era ele, porque todo mundo sabia que era. Mas isso dá a entender que não era um lugar de muita fala.
dá a entender que não era um lugar de que eles estavam conversando ali. Eles estão sentados na praia com Jesus ressurreto. Irmão, se fosse eu que falo muito, eu já tinha perguntado umas 50 coisas. Mas como que foi, Jesus? Mas o que aconteceu? Esses 3 dias, o que você fez? Mas aí essas marcas vão ficar para sempre na sua mão aí? Mas aí você vai ficar quanto tempo aqui? Você vai subir? Como que vai ser? Agora você vai lá pegar o trono lá na Roma? E aí como que vai ser? Mas a presença de Jesus ali era tão, tão forte que eles estão ali nesse clima de que vai ser. E aí e aí tem a questão de Pedro. Pedro está sentado ali. E aí, ó, meu amigo, tal, mas ele também está pensando, ele não vai deixar passar. Ele vai falar sobre. Afinal, as mulheres falaram que ele queria falar comigo, ele já sabia. Tem uma conversa para acontecer. Sabe quando sua mulher manda para você no WhatsApp? Quando você chegar em casa a gente conversa. Foi tipo isso que Jesus fez. Fala pro Pedro que eu quero falar com ele. Então, ele está ali naquela ansiedade, imagino eu. O que ele vai falar comigo? Não pode ser outra coisa. Deve ser sobre as 3 vezes que eu neguei. O que ele vai querer falar? E aí, eu quero ler Lucas 22, verso 31 e 32. Que é quando Jesus fala para Pedro, que ele sabia que Pedro ia negar ele. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Esses versos me ferem muito, irmãos. Porque isso diz tanto sobre quem Jesus é. Isso aqui teria que te remeter a Jó. Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Isso aqui foi exatamente o que Satanás fez com Jó, lá atrás. E aí, aparentemente, Jesus deixou isso acontecer. Ele deixa, assim como deixou com Jó. Os apóstolos foram cirandados por Satanás. E aí o que me pega aqui é o segundo verso, esse verso 32. Eu vou até ler mais uma vez, coloca aqui. Lucas 22, 32. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Contudo, eu orei. E você vai ver nos versos seguintes que ele sabia o que ia acontecer. Porque Pedro é muito machão. Ele fala assim: aconteça o que acontecer, eu não te nego. Aí Jesus fala: até o galo cantar 3 vezes você vai me negar. Então ele sabia o que ia acontecer. Agora vamos lá, irmão. Você tem um amigo próximo que dormiu com você todas as noites, nos últimos 3 anos. Que andou com você, que você ensinou a ele, em que você chamou, mudou o nome dele, porque você é filho de Deus, né? O nome dele foi mudado por sua causa. Você falou que a igreja vai ser fortalecida em cima da revelação que ele teve do Cristo. E aí, de repente, vem o recado do Deus Pai. Jesus, Satanás pediu para que os apóstolos fossem peneirados. E Pedro vai te negar 3 vezes. E a resposta de Jesus não é de raiva. A resposta de Jesus não é de revolta. Não é de como pode, como ele pode, como que ele pode fazer isso comigo. A resposta de Jesus é: eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Isso diz sobre o coração de Jesus.
Isso diz sobre o nosso também. Nós só perdemos, só conseguimos odiar, porque nós não tivemos a revelação completa do Cristo. E provavelmente não vamos ter nessa terra, irmãos. Mas esse Jesus não teve crise nenhuma quando o amigo dele traiu ele. Ele ficou pensando só, não, eu vou orar para que Pedro retorne. Eu estou orando para que Pedro volte. Ele é tão maravilhoso que ele ainda fala assim, Pedro, e eu te digo mais, você vai me negar as 3 vezes, você vai me negar as 3 vezes, eu estou orando por você, então a sua vitória depois não vai ser sobre você, vai ser por causa da minha intercessão. Eu vou interceder por você e você vai vencer tudo isso. E quando você retornar, fortalece os seus irmãos. Quando você retornar, fortalece eles. Porque aquilo que eu despejo sobre você não pode ficar parado. Ele tem que ser despejado nos outros também. Então isso diz sobre essa revelação de que Jesus, ele sim, está intercedendo por nós. Se o seu irmão peca, entenda isso, irmão, isso é grave. Sabe quando seu irmão peca e você começa a odiar ele e falar mal dele porque ele pecou? Enquanto você está falando, o Cristo está orando para que ele volte. Tomara que ele volte, tomara que ele retorne. Olha a gravidade disso, irmãos. Nós estamos em contradição com o Cristo. É como se a sua fala fosse uma e a fala de Jesus fosse outra. Nós precisamos ter isso claro, irmãos. Nós somos uma comunidade que é acolhedora. Por quê? Porque Jesus nos acolheu. A cruz é o símbolo cristão porque ela é um escândalo. Alguns dizem assim, não, deveria ser a pedra da ressurreição. Não, cruz é onde Jesus morreu. Não, cruz é onde aconteceu o escândalo da morte, porque um Deus não morre. Então, quando você olha para a cruz, você olha e fala assim, isso é por minha causa. Isso aqui não faz sentido nenhum. Tamanho sofrimento para alguém de tamanha glória. E quando você olha para isso, nós deveríamos olhar e nos humilhar. A cruz é símbolo de humilhação. O Deus que teve que descer por nós e morrer numa cruz. É escandaloso. E por causa desse escândalo, nós devíamos agora olhar uns para os outros e amar de verdade. Como Jesus amou, o Filho de Deus, irmãos, Filho de Deus, encarnado, fez todas as coisas, tudo que você viu, tudo que você vê no mundo, Jesus criou, está escrito na palavra, tudo foi feito por Ele, para Ele e por intermédio dEle. Ele é o Deus, antes de tudo aconteceu, o único, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o único digno de desatar os selos, é traído por um homem, que não quer significar que é um pó, não significa nada, e quando ele olha para trás, ele chora e ele pede, tomara que você volte. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer, me fala, como que nós nos sentimos na capacidade de olhar para o pecado do outro e dizer, infelizmente esse daí não tem jeito, esse daí não tem o que fazer, aquela lá é muito difícil. Aquela é difícil demais. Ou a gente começa a falar assim, sabe? Não, aquele ali é bom para evangelizar. Aquele não. Aquele nem tanto. Irmão, a gente tem que entender a revelação de Jesus mais. Eu estou falando de um lugar em que eu estou me colocando nisso, irmãos. Com toda a humildade. E olha que interessante, Jesus, aí você pensa assim, aí Jesus vai falar com Pedro, Pedro, você me ama? Olha que interessante. A reflexão que Jesus traz não é sobre punição, é sobre amor. Pedro, você me ama? Te amo. Detalhe, ele tem uma jogada de palavras muito importante, não sei se vocês perceberam, quando a gente leu. Porque nas 2 primeiras vezes ele chama de Simão.
João só escreve sobre Pedro na terceira vez. Simão, você me ama? Simão, você me ama? Se eu não me engano, na terceira, ainda foi Simão, você me ama? Simão, você me ama? E aí depois, está escrito, Pedro ficou triste. Vocês lembram que Jesus já havia mudado o nome de Simão? O reforço de João aqui, eu não estou falando nem que isso necessariamente foi Jesus ou não, mas o escritor João, quando ele escreve isso aqui, ele está querendo, isso acontece muito no Antigo Testamento também, principalmente quando vai falar com Jacó e Israel, a hora que chama de Jacó, a hora que chama de Israel, isso acontece muito lá atrás. Então, é do jeito hebraico de se escrever as coisas, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, do jeito que está, você ainda é Simão. Mas depois da terceira pergunta, Pedro volta. É como se ele caísse em consciência. Pedro, Simão, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Simão, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Simão, você me ama? Pedro ficou triste. Voltando, Jesus resgatou a identidade de Pedro ali. Ele resgatou a identidade dele de volta. Jesus não estava preocupado com punição. Jesus estava preocupado com resgate, salvação. Sabe? Eu estou falando que não precisa de disciplina eclesiástica. Não, precisa. Mas disciplina eclesiástica, ela tem um propósito: resgate. Nunca é punição. A gente não faz as coisas para punir os outros. A gente faz para resgatar eles do pecado. E a última coisa que eu queria falar aqui, eu estou estourando meu tempo, que é duas coisas, na verdade. É nesse lugar de quebrantamento que Jesus volta e chama Pedro de volta. Bem rápido aqui, irmãos. Nós temos a grande mania de esperar as coisas ficarem bem, para a gente achar que, não, vou esperar as coisas acontecerem do jeito tal, que aí dá para eu, sabe? Quando você começa a planejar desse jeito, não. Eu vou, quando eu conseguir, isso a gente faz na vida inteira. Com filhos é muito comum aqui, tá? Não, quando eu tiver tanto de dinheiro guardado, quando eu conseguir não sei o que, tal, aí eu vou. E olha que interessante, né? Porque Jesus reforça o maior chamado apostólico, provavelmente da história, junto com Paulo, talvez, e Tiago, que é o de Pedro, no momento de quebrantamento, em que ele está quebrado, em que ele está confuso. Jesus aparece na confusão e fala assim: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Você não é pescador, você é pescador de homens. É isso, irmãos. Jesus não vai aparecer para você na hora em que as coisas estiverem arrumadinhas o bastante para te lembrar de quem você é. Jesus aparece na tempestade. Jesus aparece na hora que está tudo escuro. Jesus aparece no processo da depressão para falar assim: eu sei quem você é. Apacenta as minhas ovelhas. É isso. E por último, já encerrando, se os músicos quiserem já irem subindo para se arrumar, inclusive, em tudo isso, muito importante, mas vindo um pouco atrás de tudo isso. No início do ano passado, eu recebi uma palavra de Deus. Eu estava orando e lendo a minha Bíblia um dia, e eu fiquei preso nessa passagem. Alguns já devem ter visto eu falando isso aqui já, mas eu gosto sempre de voltar a isso, porque é uma coisa que me marcou muito. E eu fiquei preso na passagem de Maria Madalena. E como, ok, Jesus, ele
aparece para esses discípulos, mas eles são pescadores. E eles foram voltar para o barco deles, né? Eles voltaram para o barco deles e voltaram a pescar. Maria Madalena é a primeira que vê Jesus. É a primeira. Maria Madalena era uma prostituta, provavelmente. Maria Madalena não tinha para onde voltar. Maria Madalena só tinha Jesus. Ela não tinha lugar para ir. Ela não tinha Galileia para voltar. O que Maria Madalena tinha? Jesus. Quando Jesus morre, o que ela pensou? Para onde eu vou? Eu vou para frente do túmulo dele. Eu vou ficar lá. Para pelo menos conseguir o corpo dele. Maria Madalena não tinha para onde ir, irmãos. Maria Madalena não tinha lugar. Jesus era o lugar dela. Maria Madalena aparece pouquíssimas vezes falando sobre ela na Bíblia. A primeira menção é em Lucas 8. Depois vai falar um pouco dela em João 19. Fala rapidamente Marcos 16. Mas assim, entendam uma coisa. Quando Jesus manda os demônios embora de Maria Madalena, ela estava endemoniada, Jesus manda os demônios embora. Entende? Que assim, alguém que estava endemoniado perdeu tudo que tinha. Tudo foi embora. A vida se perdeu, você foi caluniar, provavelmente ela vivia na rua. O que ela tinha quando Jesus tirou dela? Gratidão. Ela tinha gratidão pelo que Jesus fez com ela. Agora a minha pergunta que fica é: o que Jesus fez com Maria Madalena foi maior do que o que Jesus fez com Pedro? Não. Não foi maior. O pecado que Jesus limpou de Pedro talvez não fosse tão aparente igual os demônios que estavam em Maria. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Talvez é até mais difícil, porque o que está aparente a gente manda embora. Mas o que está no coração, para tratar, tem que vir para fora. Mas isso trouxe um senso de gratidão tão grande para ela, tão grande, que ela foi a primeira a ver o Senhor. Uma mulher, em tempos em que mulheres não eram valorizadas. O nosso Senhor valorizou e aparece para Maria Madalena. Essa história de que a Bíblia é machista é balela. Jesus aparece para essa mulher que não tinha mais nada. Por quê? Porque ela não tinha mais nada. Então ela não saiu de perto. Então a minha oração nessa manhã é que nós sejamos igual a esses discípulos, mas também que nós tenhamos o coração de Maria Madalena, que não tem para onde ir. Não há outro lugar, Jesus. Não tem para onde correr. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que o Senhor fez a meu respeito.